mais uma série dos vídeos informativos, né? Júlio Rocha, especialista em consórcio, tá? Essa série, esse vídeo eu vou estar falando para vocês de um tema sobre reclamação, uma nota que o Banco Central acabou de lançar sobre as 14 administradoras que mais tiveram reclamação em 2019. E eu vou estar falando para vocês o ponto de vista que eu tenho dessas 14 administradoras que mais tiveram reclamação. Eu vou falar para vocês 7 pontos que eu acho importantíssimo que causa a reclamação do cliente junto à administradora, tá? Esses pontos é um ponto de vista meu, tem mais do que 7 pontos, eu acredito, tá? Para chegar a uma reclamação em relação à administradora, mas são 7 pontos que a gente lidar no dia a dia, tá bom? O primeiro ponto que eu acho, tá? Tem a ver muito como que esse cliente chega até a administradora, tá? Então, o primeiro ponto que eu acho que causa muita reclamação é o cliente que ele faz o consórcio, tá? E o nome dele está negativado, mas ele consegue fazer o consórcio. E depois que ele é contemplado, ele passa por uma análise de crédito. Então esse é o primeiro ponto, tá? O que acontece? Muitas administradoras, mesmo você estando com o nome negativado, você pode fazer o consórcio. Mas na hora de retirar o bem, você precisa passar por uma análise, que é um processo normal. Então esse é o primeiro ponto, de o cliente não ter essa informação que ele pode fazer o consórcio, mas ele vai passar por uma segunda análise para a liberação do bem, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que gera muita reclamação, tá? É nessa questão de análise de crédito, tá? Porque hoje a análise de crédito, além de analisar a sua renda, né, contra-cheque ou extrato bancário, consulta também o seu score, tá? Muitas vezes o cliente não tem a informação que vai consultar também o seu score. Se o seu score estiver baixo, isso vai dificultar na liberação do crédito, tá? Esse é o segundo ponto, tá? No análise de crédito tem que consultar o score. E se acaso o score está baixo e a comprovação de renda estiver boa e mesmo assim não liberar o crédito, vai precisar de um fiador, tá bom? A terceira coisa que eu acredito que tem muita reclamação, tá? É a questão de lance, tá? As maneiras de contemplar o consórcio. Muitos cliente chega até a administradora e fala que o vendedor prometeu a contemplação, mas o consórcio ele se contempla por duas maneiras, tá? Ou por sorteio ou por lance, tá? Então essa é a terceira fórmula de contemplação. O cliente não tem ciência como que ele faz para poder contemplar sua carta de crédito e ele muitas vezes compra o consórcio acreditando que a carta já está liberada, já está contemplada, tá? A quarta forma que gera muita reclamação, algumas administradoras têm o lance embutido, tá? Imagina, você faz uma carta de crédito de 100 mil e a administradora X tem um lance embutido de umas tem 10%, outras tem 30%, outras tem 25%, outras 50%, depende da administradora que você encontra, tá? E aí você está pagando e aí você resolve dar o lance, né? O lance de 30% ou de 50% embutido. Aí você faz uma carta de crédito de 100 mil e você está usando essa forma de lance. Esse lance ele vai ser descontado da sua carta de crédito, então você vai pegar uma carta de crédito menor. Muitas vezes o cliente não tem a ciência disso, que quando ele usa o lance embutido vai diminuir no valor da carta de crédito. Então isso é a quarta forma que gera muita reclamação também na administradora, falta de informação. A quinta forma que gera muita reclamação, na minha opinião, é quando o cliente está pagando reduzida. Muitas administradoras têm prestações reduzidas, umas 25%, outras 30%, outras 50%. O cliente faz um crédito de 100 mil, mas ele está pagando sobre 75% do valor do crédito, porque a prestação dele não é o valor cheio, tá? Ele está pagando um valor de
ele está pagando um valor reduzido do seu crédito, tá? Então isso gera muita reclamação, porque o cliente ele está pagando uma prestação baixa, né, em relação ao crédito dele, e quando ele é contemplado, automaticamente essa prestação aumenta. Então surge muita reclamação, porque ele não tem ciência que o valor de prestação que ele estava pagando era um valor parcial do crédito total que ele adquiriu. Então essa para mim é a quinto ponto que dá muita reclamação no Banco Central em relação às administradoras, tá? O sexto ponto, tá? Se eu tirei aqui, é em relação a grupo, tá? O que acontece? Muitos clientes já têm a ciência que se entrar em um grupo em andamento, em um grupo com muitas assembleias já realizadas, facilita na contemplação do seu crédito como lance, tá? E aí, em vez dele contratar um plano de 84 meses, ele contrata um plano de 50. Algumas administradoras vendem planos de 50 meses, 60 meses, mas o grupo é novo, o grupo não realizou assembleia, então isso gera muita reclamação. Como resolver esse ponto? Assim que você sentar com o seu consultor de consórcio, com o especialista de consórcio, verificar o histórico daquele grupo, quantas assembleias já aconteceu naquele grupo, para ver se esse grupo realmente é um grupo em andamento ou se é um grupo novo, tá? Então essa é a sexta ponto que eu acho que tem muita reclamação, tá bom? E a sétimo ponto, a gente tem vários outros pontos também, mas vou parar pelo sétimo. O sétimo ponto que eu acredito que tenha muita reclamação é a promessa de contemplação, tá? Nenhum vendedor, nenhum consultor, nenhuma administradora promete a contemplação. É permitido prometer a contemplação de um consórcio, porque o consórcio ele é contemplado por lance ou por sorteio, tá? E eu vou explicar para vocês quais as formas de lance que pode ser feito dentro de um consórcio que possa ser contemplado. Primeira forma, o lance livre, é o lance maior do grupo. Depois tem os lances fixos. Esse lance fixo pode ser de 15%, pode ser de 25%, pode ser de 30% ou pode ser de 50%. Depende da administradora que você fez o consórcio, tá? E pelo sorteio ou lance limitado. Então, cabe a você, né, que vai fazer um consórcio, ter essas informações, tá? Buscar junto com seu consultor de consórcio quais as formas que a sua carta de crédito vai ser contemplada dentro daquele grupo que você está contratando especificamente, tá? Se você tem essas informações, eu tenho certeza que o consórcio é a melhor opção para você comprar o seu bem, tanto carro e tanto imóvel, fazer aquela viagem do seu sonho, tá bom? Agora, dá a minha opinião em relação a essas administradoras. Eu, especificamente, Júlio, eu não trabalho com nenhuma dessas administradoras que está no ranking das administradoras mais reclamadas, tá? Mas eu conheço um pouco dessas administradoras, tá? O que é mais importante? O mais importante é saber se elas resolvem a situação do cliente, tá? Porque se está sendo reclamado e elas resolvem, tá? Tem um ponto positivo. Todas as administradoras existe um ponto a ser melhorado. Tem umas que mais e tem umas que menos, mas uma coisa, você já sai na frente, é você fazer negócio, tá? Com uma administradora que está sempre inovando, tá? Sempre inovando, e o mais importante de tudo é você fazer um consórcio, mas antes de fazer o consórcio, você ter a informação concreta. Então, para você fazer o melhor consórcio, para você comprar a sua casa, para você comprar o seu imóvel, ou comprar o seu carro, ou fazer uma viagem, a melhor solução é você ter um especialista de consórcio que te explica o beabá completo, como que você vai conseguir contemplar a sua carta dentro de um grupo de consórcio, tá bom? Esse foi o vídeo explicando a minha opinião sobre a administradora de consórcio que tem mais reclamação no mercado. Eu sou Júlio Rocha, especialista de consórcio. Se você gostou desse vídeo, dá um like, marca seu amigo. Cada dia vai estar gerando mais conteúdos aqui informativos sobre consórcio.